Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos estudar um pouquinho o concurso de pessoas. É um assunto bem interessante que tem alguns detalhes que é necessário a gente se atentar. E vamos iniciar pelo conceito, né? Quando ocorre o concurso de pessoas. E o concurso de pessoas, ele ocorre quando em um crime, duas ou mais pessoas concorrem para a sua efetivação. Ou seja, pessoal, para caracterizar o concurso de pessoas, é necessário estar diante de uma infração penal que seja capaz de ser praticada por mais de uma pessoa e que admita o concurso de pessoas. Esses crimes específicos, eles são chamados de crimes unissubjetivos, ou seja, os crimes unissubjetivos são aqueles crimes que podem ser praticados por mais de uma pessoa, tá bom? Então guarda esse conceito aí que ele é bem importante, tá? E essa concorrência, para que ocorra esse concurso de pessoas, é necessário alguns requisitos. O primeiro deles é a pluralidade de agentes e de condutas. O segundo requisito é o nexo de causalidade entre as condutas. O terceiro, a gente fala do liame subjetivo, e o quarto, nada mais é do que a identidade da infração penal. Então, iniciando pelo primeiro requisito, que é a pluralidade de agentes, ele faz parte do conceito em si de concurso de pessoas, tá? Então, para que haja o concurso de pessoas, é necessário a pluralidade de agentes. De forma bem simples, já para não ficar tão repetitivo, é necessário que duas ou mais pessoas pratiquem um crime, tá bom? Já o próximo requisito, que é o nexo de causalidade entre as condutas, a gente fala da ligação entre a conduta dos agentes e o resultado final, que é o crime efetivado. Então, é necessário que ocorra essa relação entre a conduta praticada pelos agentes e o resultado final, que vai gerar esse nexo de causalidade. Então vamos aqui a um exemplo, tá? Imagine que um sujeito A, ele desejando matar o seu colega de trabalho, por exemplo, ele pede para um amigo que é farmacêutico uma droga letal, para fins de matar o seu colega de trabalho. Esse amigo farmacêutico, sabendo da finalidade dessa droga letal, ele não se preocupa em disponibilizar essa droga que vai matar a suposta vítima, a futura vítima. Porém, o que é que acontece? Em uma discussão com esse colega que ele queria matar, ele acaba desferindo facadas, que ele pensava em utilizar a droga letal para matar, mas ele acabou utilizando o quê? As facadas. Então note que não existe nenhuma ligação entre a conduta do agente da farmácia, né, o agente farmacêutico que disponibilizou a droga, com o fim do crime de homicídio, que foi utilizando os golpes de facadas. Então não existe nenhum nexo de causalidade entre a conduta e a efetivação do crime. Logo, não existe o concurso de pessoas nesse exemplo que eu acabei de citar. O outro requisito, pessoal, é o liame subjetivo. E o que é isso, César? Nada mais é do que um vínculo psicológico envolvendo os agentes do crime. Ou seja, voltando aqui para o exemplo do amigo que queria matar o seu parceiro de trabalho, ele tinha uma rivalidade, digamos assim, ele vai até um amigo farmacêutico, esse amigo dá a droga letal para ele, sabendo da intenção dele de matar o seu colega de trabalho, então eles têm esse liame subjetivo. Claro, se o sujeito A, que é o agente principal aqui desse crime, ele utilizar a droga letal para matar, né, e tirar e ceifar a vida do seu colega de trabalho. Então vai ter esse liame subjetivo nessa situação. Mas é interessante essa questão porque não é necessário um acordo prévio. Basta que o agente ele venha consentir com a vontade do outro agente. No caso aqui do farmacêutico, ele sabia a finalidade daquela droga letal e mesmo assim ele não se importou em disponibilizar. Então ele consentiu com a vontade do outro agente. Então nesse caso, pessoal, só haverá o vínculo, né, de vontades quando todos os agentes eles agirem com dolo em crimes dolosos, tá? Ou quando todos agirem com culpa nos crimes culposos. Então não existe concurso de pessoas quando um agente ele atua com dolo e o outro agente ele atua com culpa. Não existe o concurso de pessoas nessa situação. E por último, nós temos o quê? Nós temos a identidade da infração penal. Ou seja, os agentes eles têm que querer o mesmo resultado. Eles têm que somar esforços para a prática do fato delitivo, né? No caso do homicídio que eu citei como exemplo, tá? Então não haverá o concurso de pessoas quando um agente quer um resultado, mas o executor ele pratica outro resultado. Então tem que ter essa identidade da infração penal. E um exemplo aqui para citar para vocês. Imagine que o agente ele contrata um terceiro para tacar fogo, atear fogo no carro de um vizinho. Então imagine essa situação. Acontece que no momento da execução, o vizinho estava dentro do carro, ficando este gravemente ferido. Então note que o resultado ele foi diverso. O agente que contratou um terceiro, ele queria somente um crime de dano e acabou causando uma lesão corporal grave ou gravíssima na sua vítima, tá? No seu vizinho. Então o resultado ele foi diverso do acordado pelo agente. Então se esses 4 requisitos que a gente acabou de estudar aqui tiverem presentes, pode ser aplicado as regras do concurso de pessoas que está presente nos artigos 29 a 31 do Código Penal, tá bom, pessoal? Então é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários e não
não se esquece que na descrição vai estar o artigo completo que eu escrevi sobre esse tema, beleza? Eu vejo você num próximo vídeo e valeu!